Fala pessoal, meu nome é Rui, sou engenheiro mecânico e hoje a gente vai estar falando sobre a NR13, Caldeira, Vasos de Pressão, e esse é um curso de formação de operadores da 2M Gestão e Treinamentos. No módulo 1, a gente vai estar falando sobre noções de grandezas físicas, pressão atmosférica, pressão interna de um vaso, pressão manométrica, a relativa e a absoluta, e as unidades de pressão. O processo é uma mudança de estado, que ela pode ser definida como qualquer mudança nas propriedades da substância. Uma descrição de processo típico envolve a especificação dos estados de equilíbrio inicial e final dessa substância. Tem a substância pura, que ela é qualquer substância que tem composição química invariável e homogênea, e ela pode existir nas suas fases sólida, líquida ou gasosa. Mas a composição química é a mesma em todas as fases. Então a composição química nunca vai estar mudando. Sobre a pressão, ela é a força exercida por um corpo perpendicularmente a uma superfície dividida pela área de contato com a superfície, portanto a pressão é força sobre área. A pressão atmosférica ela é uma pressão que é exercida sobre a Terra. O primeiro a medi-la foi o físico italiano Torricelli, a partir de um experimento realizado ao nível do mar. Ele concluiu que a pressão atmosférica equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura ao nível do mar. Então esse valor deu o nome de atmosfera, cujo símbolo é ATM. Então o ATM é igual a 76 centímetros de mercúrio. E o aparelho inventado por Torricelli foi denominado barômetro, que ele é utilizado na meteorologia, aviação e etc. Então a sua unidade é milímetros por mercúrio, que é chamado Torricelli, ou Torr. Pascal repetiu essa mesma experiência de Torricelli usando água em um lugar de mercúrio e verificou que a pressão atmosférica equilibra uma coluna de 10,33 metros de altura. Então assim, um ATM equivale a 10,33 metros de coluna de água. Para o cálculo de pressão atmosférica mais preciso. A SHRAE indica a equação abaixo, para altitudes até 10.000 metros. E a pressão interna de um vaso ela é substancialmente diferente da pressão ambiente, sendo que um dos seus principais fatores que definem esse tipo de equipamento. Esses recipientes ou reservatórios eles podem conter fluidos como gases ou líquidos e são projetados para suportar a pressão interna. Eles são essenciais para muitos processos industriais que envolvem o uso de fluidos ou gases. A pressão manométrica e relativa, elas são a mesma coisa, pois a medição da pressão ela tem como base a pressão atmosférica. Esse tipo de pressão ele pode apresentar valores positivos ou negativos. Quando o manômetro mede uma pressão manométrica negativa, ele é chamado de manômetro de vácuo ou vacuômetro. E aí tem um exemplo da fórmula da pressão manométrica e relativa, que é a pressão interna igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido. E a pressão absoluta ela é a pressão total exercida sobre um corpo. Ela é medida sempre a partir do zero absoluto, ou seja, do vácuo ideal, que é a ausência total de pressão no espaço. E pelo sistema internacional, a unidade de força é Newton, representada pela letra N, e a unidade de área é o metro quadrado. Como a pressão e a força exercida pela unidade de área, então pressão é igual a força sobre área, a sua unidade é Newton por metro quadrado, que essa unidade é chamada de Pascal. Então, pessoal, um resumo da aula de hoje. A caldeira é um equipamento que aquece um líquido, geralmente uma água, para produzir e acumular vapor sob pressão, ou outro fluido, a uma pressão sempre superior à atmosférica, que ela pode ser usada em diversas aplicações, seja industriais ou de aquecimento residencial. O vapor que ela gera é utilizado tanto para aquecimento em edifícios, calefação, alimentação de máquinas térmicas, autoclaves para esterilização e na indústria de alimentos, e também para a produção de energia, em usinas termoelétricas, transformando energia química em energia para gerar eletricidade. Como ela funciona? Ela funciona através de combustão, transferência de calor, geração de vapor ou acumulação, quando o vapor é acumulado sob uma pressão para ser usado nas diversas aplicações citadas anteriormente. Aí a gente vai também falar sobre os tipos de caldeiras, que são caldeiras aquatubulares, flamotubulares e as caldeiras elétricas. E é isso. Espero que gostem e aproveitem o nosso curso. Tamo junto.